Queridos irmãos e queridas irmãs, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Nesse trimestre estamos estudando a nossa lição bíblica e já estamos chegando na lição de número 2, que tem como tema a deturpação da doutrina bíblica do pecado, né? Esse é o assunto da nossa lição, a lição de número 2. Queridos, e nesta lição nós estudaremos sobre a realidade do pecado à luz das Sagradas Escrituras. Nessa lição também nós vamos ver a chamada teologia liberal, que tenta a todo custo se livrar dessa questão inerente ao ser humano caído, né? É interessante nós também pontuarmos que o pecado trouxe para o ser humano, não é? E quais as consequências deste terrível ato contra Deus. É interessante também nesta lição nós conceituarmos, à luz da Bíblia Sagrada, a origem do pecado. A palavra hebraica atar e a grega amartia originalmente significam, respectivamente, errar o alvo, falhar no dever. Tá certo? É claro que existem outras várias designações bíblicas para o pecado, muito mais do que há para o bem. Cada palavra, com certeza, representa ou apresenta a sua contribuição para formar a descrição completa desta ação horrenda contra Deus. Não só contra Deus, mas contra um Deus santo e todo aquilo que visa e que trabalha, não é, contrária à santidade de Deus. Em um sentido básico, pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou estado. Nós também, sem sombra de dúvida, podemos afirmar ainda que pecado é a transgressão da lei de Deus. É interessante, amado professor, querido aluno, nós desconstruirmos essa ideia de que muitas pessoas erroneamente dizem que o pecado, por ter sido gerado no céu, foi um ato criativo de Deus. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Deus é o autor do pecado. E nós precisamos destacar de que modo algum Deus pode ser responsabilizado pela entrada do pecado no universo. Atribuir, amados irmãos e amadas irmãs, a culpa a Deus desse horrendo acontecimento é tornar-se uma blasfêmia contra o caráter moral de Deus, que é absolutamente perfeito, não é? Que é absolutamente perfeito. E Tiago, ele afirma o seguinte: Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então o pecado não foi criado por Deus, o pecado de maneira nenhuma foi ideia de Deus, né? Como vamos estar descrevendo nesta lição que vamos estudar, que é a lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Vamos falar um pouco nessa oportunidade também, vermos a visão do pecado no mundo espiritual, não é? E se a gente for analisar isso, vermos isso com detalhes, vermos isso de acordo com a Bíblia, há um número incontável de anjos que foram criados por Deus. Estes eram bons por natureza, assim como Deus, tudo que Deus criou foi bom. Mas ocorreu uma queda no mundo angélico, ou no mundo angelical, não é?
no qual vários anjos, esses que eram anjos criados por Deus, bons por natureza, por criação, eles se apartaram de Deus. Pouco se diz sobre o que ocasionou essa queda, mas, pelo que encontramos em alguns textos, podemos concluir que foi o orgulho, a cobiça de desejar ser semelhante a Deus. Com isso, um anjo chamado Lúcifer, um anjo chamado Lúcifer, que o nome tradicional dado a esse anjo é tirado de Isaías 14:12, da expressão estrela da manhã, tá certo? Na tradução latina da Bíblia, Vulgata. Esse anjo foi destinado ao inferno. Por quê? Porque tentou usurpar o lugar de Deus e com ele deu a origem do pecado. E esse anjo, que era um anjo de luz que Deus criou, agora se transformou em Lúcifer, ou seja, se transformou em Satanás. Portanto, a origem do pecado não está em Deus, mas sim em o anjo caído chamado Lúcifer, que se transformou em Satanás com sua rebelião contra a Deus, e por esta razão Deus o destituiu do céu, fazendo com que ele descesse a essa terra. E com ele não veio só, diz as Sagradas Escrituras, que veio uma terça parte dos anjos, vieram com eles, esses anjos que agora se tornaram agentes de Satanás, responsável pela criação ou pela formação do pecado. E a Bíblia é bem clara em dizer, em Romanos, que por causa desta consequência, a terra geme por causa do pecado. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, Deus não é autor do pecado. Pelo contrário, Deus não pode ser tentado por ninguém, nem ser agente do mal. Mas o pecado, querido irmão, dado esse conceito do autor, o pecado ele trouxe muitos prejuízos ao mundo espiritual. Porque de acordo com a Bíblia, de acordo com a Bíblia, Lúcifer, ao vir a este mundo, ele transformou o planeta nessa situação. Porque como diz, tudo que Deus fez, foi bom, era bom. Mas com a queda de Lúcifer, contaminou-se e assim deu origem ao mal, tá certo? E agora, irmão Ribamar, no mundo físico, no mundo físico, como já dissemos, os transtornos que o pecado trouxe. E ainda dentro desse mundo físico, no que diz respeito à origem do pecado na história da humanidade, a Bíblia nos informa que se deu pelo um ato deliberado, perfeitamente voluntário de Adão e Eva. Adão e Eva. Em Gênesis 3, Romanos 5, versículo 12 e 19. Sobre a causa que levou ao pecado, diz Norman Geisel, dizendo ele, comentando esse versículo, ele vai dizer: Deus não fez com que Adão pecasse, pois, como já analisamos, Deus não pode pecar nem tentar a ninguém nessa direção. Tampouco Satanás fez com que Adão pecasse, pois o tentador fez somente aquilo que o seu nome sugere. Ele não forçou, nem fez nada no seu lugar. Portanto, Deus criou criaturas livres e, se é bom que sejamos livres, então a origem do mal é mau uso da liberdade. Ou seja, a origem do mal, sem sombra de dúvida, é mau uso da liberdade. Então, no céu, foi por Lúcifer que causou essa rebelião, e na terra o pecado teve a entrada com Adão, que uma vez foi tentado por Lúcifer, o adversário, Então, a resposta é real, é que Adão pecou porque escolheu pecar. O inimigo das nossas almas não forçou Adão a nada, foi de livre, espontânea vontade.
vontade. Mas, irmão Ribamar, o que a Bíblia diz sobre o pecado na natureza humana, né? Na natureza humana, todos nós herdamos essa natureza adâmica, né? Mas que com Cristo levou de nós, né? Sobre isso, querido, nós podemos começar dizendo que tudo o que Deus criou foi perfeitamente bom, não é? Contudo, por causa do mau uso do livre-arbítrio, o pecado teve o seu lugar na humanidade, manchando, né? Manchando, e dessa forma, manchando a imagem de um Deus santo e perfeito, né? Que havia no homem, como Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí o homem tem sobre si alguns efeitos ou as consequências do pecado, não é? No homem, como primeiro, esse pecado herdado, que nós chamamos de pecado universal de Adão e Eva, tá certo? E essa questão do pecado herdado, uma série de controvérsias geradas sobretudo no primeiro século por Pelágio, que foi que a raça humana não teria sido afetada pela transgressão de Adão, ou seja, que o homem não herda pecado original de seu primeiro pai. No entanto, meu querido, o que a Bíblia nos afirma é que, pelo fato de Adão ser o cabeça e o representante de toda a humanidade, seu pecado afetou toda a raça humana. Romanos 3:23 é bem claro em afirmar isso, tá certo? Que todos nós possuímos a natureza pecaminosa, a herança que recebemos de nossos pais Adão e Eva, e dessa forma podemos afirmar com toda certeza que somos por natureza culpados diante de Deus. Até um bebê recém-nascido, antes mesmo de cometer o seu primeiro pecado, já é pecador, como está lá em Provérbio, que nos diz: as crianças, apesar de nascerem com a natureza pecaminosa, ainda não conheceram, experimentaram o pecado. Elas não são responsabilizadas por seus atos antes de ter a condição ou as condições morais e intelectuais para discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, né? O pecado, queridos irmãos, sem sombra de dúvida, afetou o homem de maneira que não há palavras para descrever a forma brutal como o pecado afetou o ser humano. O pecado no homem, é bom dizer isto, não é meramente um hábito adquirido, pelo contrário, ele é uma herança natural do ser humano. Ninguém precisa ser ensinado a pecar, mas o fez naturalmente. A relação com Deus e com o próximo foram afetadas pelo pecado, além de trazer a morte física, espiritual e eterna. A nossa declaração de fé da nossa igreja, da Assembleia de Deus, na sua página 101, ela nos diz que a corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a sua composição: corpo, Romanos 8:10, alma, Romanos 9:2, espírito, 2 Coríntios 7:1. E isso prejudicou todas as suas faculdades, quais sejam intelecto, conforme está lá em Isaías, capítulo 1, versículo 3, emoção, Jeremias, capítulo 17, versículo 9, vontade, Efésios, capítulo 4, versículo 18, consciência, 1 Coríntios, capítulo 8, verso 7, razão, Tito 1,15 e liberdade, Tito 3:1. Então vemos que o pecado atingiu o homem em cheio, meu amado, em cheio foi este malefício na vida do homem. O pecado, ele não destruiu totalmente a imagem de Deus que havia no homem, não de maneira nenhuma.
Embora o homem tenha sido afetado extensivamente pelo pecado, isso não significa dizer que a imagem de Deus no homem tenha sido destruída completamente. Encontramos um mandamento para não amaldiçoar outras pessoas, pois elas foram feitas e criadas à imagem de Deus. Isso seria o mesmo que amaldiçoar a representação do próprio Deus. Mas nós louvamos ao Senhor nosso Deus, porque Jesus veio restaurar esta imagem na vida do homem. Jesus veio trazer vida, veio reavivar a imagem, por ter sido afetado, por não ter sido destruído, tá certo? Jesus veio trazendo esta tinta, não é? Que reavivou a nossa imagem, ou a imagem de Deus que havia em nós, não é? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, porque se o pecado tivesse anulado a capacidade de escolha, aí sim Deus não teria como recuperar a sua imagem que há em nós. Mas pelo contrário, não anulou, né? Embora nós tenha o pecado e se tornado espiritualmente morto, mas Cristo nos vivificou, né? E aí nós, passando a ter a natureza pecaminosa, Adão não perdeu totalmente, né, a sua capacidade de ouvir a voz de Deus. Embora já tinha um pecado, mas ele ouviu a voz de Deus, não é? E também de responder ao Senhor nosso Deus, né? A imagem de Deus, que inclui o livre-arbítrio, permanece ainda que desfigurado nos seres humanos. As Escrituras, amados irmãos, nos afirma claramente que mesmo o homem tendo sua violação, né, tendo a sua vontade afetada pelo pecado, o seu livre-arbítrio não foi anulado, né? Então essa é a realidade do pecado. Mas aí, agora trazendo um pouquinho para a nossa realidade, contextualizando os dias que estamos vivendo, há algumas teologias modernas, né, que fazem as suas deturpações sobre o pecado, né? Não podemos esquecer que os padrões éticos, né, da humana baseada no pensamento liberal, eles mudam conforme as tendências dos valores morais da sociedade. Com o passar do tempo, tem havido uma verdadeira involução. Não é evolução, não, pelo contrário, tem havido uma involução no sentido que diz respeito à ética, à moral e os bons costumes, né? Há um consenso entre muitos observadores sociais de que o mundo ocidental está em meio às transformações. Na verdade, querido, tudo isso indica que estamos fazendo a travessia da era moderna para a era pós-moderna. E se formos lermos a Bíblia atentamente, Paulo nos preveniu sobre isto quando falou sobre o fim dos tempos, asseverando que as coisas se tornariam piores à medida que o fim se aproximasse, né? Como está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, vamos citar só parte do versículo, e diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. E aí está a expressão tempos trabalhosos. No grego, nós temos o adjetivo chapelos, que significa difícil, árduo, dando a entender um período de tensão, de maldade. Serão tempos difíceis de suportar, perigosos, problemáticos para a igreja em geral, afirma Champlin, né? Queridos, não é fácil, né? E vamos ver algumas características da pós-modernidade e o pensamento bíblico quanto a elas. Primeiro, característica, a negação dos absolutos, né? A negação total. A pós-modernidade questiona os conceitos de verdade universal. Eles olham para além da razão e dão guarida a meios não racionais de reconhecimento, dando às emoções uma posição privilegiada. Não é? Os pós-modernistas são éticos, senão ressentidos com relação aos valores morais absolutos.
Eis porque a Bíblia Sagrada se faz tão necessária à raça humana, pois é um livro que trata com valores absolutos, pois os são assim absoluto. Nós vemos aí essa relativização dos valores. Há quem defenda que valores éticos e morais sejam relativos ao tempo, lugar, cultura, ou a um grupo. Ensinam que nada é certo e nada pode ser considerado errado. Tudo depende da subjetividade do momento, diz o pastor Claudionor Andrade no seu dicionário, E diz mais que esse relativismo é uma concepção filosófica segundo a qual nada é definitivamente certo nem absoluto. No relativismo, não há uma fonte transcendente de verdade moral e podemos construir nossa própria ética e moralidade. Todo princípio é reduzido, amado irmão, a um referencial pessoal. Em contraste, os cristãos nós cristãos acreditamos em um Deus que tem falado e que revelou um padrão absoluto e imutável de certo e errado na sua palavra, baseado na última instância em seu próprio caráter santo. E ainda vemos como característica dessas pós-modernidades, da deturpação do pecado, inversão de valores. E o que nós entendemos sobre isso? Nós entendemos que as inversões de valores, a negação ou a substituição dos valores absolutos, conforme descrito na palavra de Deus, por valores temporais, relativistas e circunstanciais, que são facilmente ajustáveis às épocas, em que estão inseridos. Mas o profeta Isaías bem asseverou, em sua palavra, quando ele falou sobre isto. E Paulo também disse que os homens pagãos, fizeram o quê? Mudaram a verdade em mentira. Enquanto o mundo, queridos irmãos, tem os valores deturpados pelos formadores de opinião que utilizam a escrita televisiva, a internet, para disseminar suas ideias, nós cristãos, no entanto, fomos chamados para fazer a diferença como sal da terra e luz do mundo, Nós somos formadores de opinião, e é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade, que é a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, concluímos nesta lição, nesta oportunidade, certo? Que nós podemos ver nesta lição que o pecado trouxe ruína e destruição. A queda nos fala do patamar que tínhamos de uma comunhão quebrada e que o homem em si nunca poderá restaurar. O pecado, sem sombra de dúvida, foi um ato deliberado contra a santidade de Deus e, como consequência, trouxe morte nos âmbitos físicos e espiritual, Porque a Bíblia diz que o salário do pecado foi recebido com a morte. Mas nós louvamos a Deus por Jesus Cristo, que nos tem poder, que nos tem dado a oportunidade e o livre-arbítrio de nos voltarmos para Deus e sermos restaurados por Deus para vivermos uma vida de santidade sem o pecado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que possamos estar guardados em Deus desta deturpação do pecado. O pecado é pecado e ponto final. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Até nosso próximo encontro, querido professor, querido aluno, queridos irmãos, com a nossa lição de número 3 da nossa Escola Bíblica Dominical. Tenham todos uma semana abençoada no nome santo de Jesus.